Hebreus capítulo 2, nós iremos dos versos 1 até o verso 4. Nós já caminhamos pelo capítulo 1. Então esse é o nosso quarto sermão. E nós vamos caminhar até o capítulo 13, com paciência, com tranquilidade, aprendendo o que Deus tem para nós nesses versos maravilhosos, que é o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 2, dos versos de 1 a 4, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a congregação ou desobediência, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a vontade de Deus. Deixa eu só anotar um negócio aqui, porque na hora da leitura eu me perdi, porque eu lembrei de uma coisa que eu não tinha lembrado. Agora está anotado. Vamos orar, meus irmãos? Baixe sua cabeça. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê clareza, que você possa entender aquilo que nós iremos falar, e à medida que nós vamos expondo o texto, e que eu espero que o Espírito fale com você, nós vamos acertando as nossas contas com o Senhor e preparando o nosso coração para logo depois participarmos da mesa do Senhor. Pai, obrigado pelo seu texto. Palavra essa que nos confronta. Então que o Senhor nos dê esse alerta, essa exortação essa noite, para que nós possamos conhecer mais do Senhor. E que a sua graça, a sua misericórdia inunde os nossos corações, nos dando entendimento, para que nós reconheçamos a nossa necessidade de nos firmar em Ti, Pai. Seja conosco essa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como nós temos visto, o autor de Hebreus, ele está empenhado. Então, não perca isso de vista. Nós vamos repetir isso durante toda a exposição da carta. O autor aqui, ele está empenhado, a ideia dele, o foco dele é convencer toda a audiência da supremacia de Cristo. Cristo é melhor, Cristo é maior do que tudo, do que todos. Então, como nós já vimos, o autor aqui, a finalidade principal dele na carta é desencorajar e também encorajar alguns irmãos que estavam querendo abandonar o cristianismo, abandonar a igreja por causa do perigo, da dor, do sofrimento, simplesmente porque eram crentes. Então havia uma perseguição fortíssima. Muitos aqui estavam perdendo a vida, perderam bens, perderam a cidade, perderam tudo, tiveram que mudar de país, alguns casos aqui. Então não estava fácil. Ser crente aqui não é mole. O pessoal aqui não está querendo abandonar a igreja porque alguém falou mal dele. Meu irmão, ele não me deu graça e paz hoje, vou sair da igreja. Não, meu irmão, nós estamos falando de coisa séria que estava acontecendo nessa igreja. A perseguição por simples fato de você professar a fé em Cristo Jesus. Perseguição, a ponto de muitos perderem a vida. Então, essa é a finalidade, o fio condutor durante toda a carta. Não perca isso de mente. Ele quer convencer. Não abandonem a Cristo. Cristo é melhor, Cristo é maior, Cristo é superior. E aí, no primeiro capítulo, ele já mostrou que Cristo é maior, melhor e superior que os anjos. E a gente vai ver, durante toda a exposição, ele vai trabalhar isso tudo. Então, a carta aos Hebreus, como nós vimos lá na introdução, ela não é simplesmente uma carta. A carta aos Hebreus, ela é um sermão de 13 capítulos. Se nós olharmos lá no capítulo 13, no verso 22...
ele vai chamar esse povo para suportar a palavra de exortação. É por isso que eu e você precisamos de amadurecer. Nós estamos falando nisso agora, né? Nesses tempos aqui na igreja. Você precisa de ser um crente maduro. Crente maduro para suportar aquilo que o próprio Hebreus vai dizer. Eu quero falar a vocês como espirituais, mas vocês são meninos. Vocês não crescem. Eu venho aqui, eu tenho que ficar lançando as bases do evangelho como se eu nunca tivesse feito nada. Então observa, o povo aqui estava sofrendo, e sofrendo coisa que você e eu nunca sofremos. Ponha isso na sua cabeça. O que acontecia e o que aconteceu com esses irmãos, você nunca sofreu. E tomara a Deus que nós não venhamos a sofrer isso. Você nunca perdeu um centavo por causa do evangelho. Nunca. Nunca. Esses irmãos perderam tudo. Então, ele vai dizer lá no capítulo 10, vocês precisam suportar a palavra de exortação. Esse é o contexto. Está difícil. A coisa não está fácil. E Deus ainda exorta. Porque Deus está nos conformando à imagem do nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Não tem o evangelho fácil, o evangelho da Xuxa. Fique tranquilo, uma porta vai se abrir, veja uma chave, veja uma casa. Não, não tem. O que tem é aguente firme. O autor de Hebreus vai falar, não desmaie, aguenta. Provérbios vai dizer assim, ó, se no dia da adversidade, no dia da aprovação, se você se mostra fraco, é porque sua força é pequena. Então, meu irmão, nós somos chamados para viver coisas que nós ainda não estamos vivendo. Mas o Senhor quer preparar a igreja. Então, se alguém falou para você que nós não vamos passar pela grande tribulação, te enganaram. Se prepare, aperte os cintos, porque nós, povo de Deus, iremos viver milagres grandiosos e dores terríveis, por sermos crentes. Então, esse é um sermão, uma palavra de exortação. E essa carta, como nós vimos, ela é carregada de doutrina e prática. Ela tem a porção doutrinária e tem a porção prática. Agora, o que eu vou fazer com isso que você disse? Então, nós precisamos de entender essa dinâmica. E aqui nós chegamos num ponto onde o autor vai nos exortar, a parte mais prática da carta. Então, ele já disse no capítulo 1 da supremacia de Jesus diante dos anjos como doutrina. Ele mostrou para mim e para você que Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o Criador. Jesus não é um cara legal, um grande líder que pisou na terra. Não, Jesus é Deus. Lembra disso? Jesus é Deus. Ele não é os 12 passos da liderança de Jesus. Não, ele é Deus que pisou na terra. Se humilhou. Você já parou para pensar? O Deus... Depois a gente fala sobre isso, não empolga aqui. Tem muito texto. Ele é Deus, meu irmão. O autor está querendo colocar Cristo no lugar que é devido para que eu e você nos aprendamos a nos encantar com quem Cristo é, com o que Cristo fez. Talvez o problema da sua vida é porque você não se encanta com quem é Cristo, com o que Cristo fez. Você tem na igreja, na Bíblia, mais uma coisa, um evento. Você não olha para Cristo como a parábola do tesouro. Você não está disposto a vender tudo, se desfazer de tudo por causa daquele tesouro precioso. Você precisa de viver essas coisas. Cristo, ele é incompreensível. É tudo que eu e você precisamos. Então o autor, ele vai caminhar por isso aqui, vai mostrar para nós. Então ele mostrou nesse primeiro capítulo os 3 ofícios de Jesus. Jesus como sacerdote, Jesus como profeta. Ele fala da parte de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz o sacrifício, ele é o sacrifício. Ele é maior, ele é melhor do que tudo e todos. Jesus não compensa se desviar dele. Se apegue cada vez mais a Cristo. Então, agora o autor ele deixa essa porção doutrinária e faz uma exortação.
uma aplicação, chamando o povo à reflexão da realidade, do perigo de abandonar a Cristo em virtude de qualquer outra coisa. É perigoso, como nós vamos ver aqui. Não façam isso. Não abandonem a Cristo, é perigoso. E o autor aqui, ele chama a atenção para o perigo de negligenciar os alertas que nós recebemos diante dos perigos da vida. Vocês jovens, principalmente, preste atenção, os velhos também. O autor aqui, ele está querendo chamar a minha atenção, a sua atenção, para os perigos de negligenciar os alertas que nós recebemos com relação aos perigos que a vida nos traz. Aí eu quero te fazer uma pergunta: você já negligenciou os alertas que alguém te deu? Você já negligenciou ou não deu ouvidos aos conselhos de alguém? É isso que o autor de Hebreus está querendo falar. Não façam isso. É perigoso quando eu e você negligenciamos, não escutamos. Você, em algum momento da sua vida, já se encontrou prestes a tomar uma decisão ou iria fazer algo e alguém te alertou quanto ao perigo de seguir em frente? Não faça isso. Pense. Você já passou por essa experiência? É isso que o autor de Hebreus está querendo fazer aqui nesses versos. Ele está chamando a atenção minha e sua contra o perigo de não darmos ouvidos ao Evangelho de Jesus. O perigo de abandonar a Cristo, o perigo de viver um cristianismo relaxado. Isso é perigoso. Quero lembrar para vocês uma história que eu acho que todos nós já conhecemos e talvez você viu o filme. Todos nós aqui conhecemos a história do Titanic. Talvez você viu o filme, um bom filme. O Titanic, ele foi um transatlântico. Até então ele era o maior navio já fabricado para ele fazer essa travessia do Atlântico. Ele começou a ser fabricado em 1908, terminou em 1912, ano de inaugurar, da primeira viagem. Não só a primeira, mas a última viagem do Titanic. No dia 10 de abril de 1912, o até então maior navio ou transatlântico do mundo saía da Inglaterra com destino a Nova York, a bordo 2.200 pessoas. Mas no dia 15 de abril, a mais ou menos 2h30 da manhã, ele afunda, porque ele bateu num iceberg. Todos nós conhecemos a história. 1.500 vítimas fatais. Mas tem uma curiosidade. O Titanic recebeu 5 alertas para diminuir a velocidade, porque havia uma grande possibilidade dele encontrar um iceberg. O último alerta às 11h40. E o capitão não deu ouvidos. E o autor de Hebreus, ele está aqui dando o primeiro alerta dos 5 alertas que ele vai dar para nós durante todo o livro. E este, como os outros alertas aqui, meus irmãos, eu quero que você veja como um sinal escancarado da graça de um Deus amoroso, que misericordiosamente e graciosamente nos lembra do perigo de nos afastarmos de Cristo, portanto, da única salvação. Por isso que ele vai começar no verso 1 do capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A NVT, ela traduz, ela amplia um pouco o nosso conhecimento. Ela vai dizer assim, portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Então observa, ele começou o verso 1 do capítulo 2 assim, por esta razão. Que razão é essa?
O por esta razão liga todo o capítulo 1, tudo que ele falou no capítulo 1. Então observa, dos versos 1 ao verso 4 do capítulo 1, ele disse que Deus falou de várias maneiras. Deus usou profetas, Deus usou pessoas. Mas agora, nesses últimos dias, o próprio Filho falou, o próprio Deus falou. Então ele apontou para mim e para você que Cristo, a nova aliança, é uma revelação maior, melhor e superior à da antiga aliança. Ele continuou, dos versos 5 ao verso 14, ele reforçou que Jesus, ele é maior, melhor e superior aos anjos. Ele vai dizer, anjos são ministros, anjos são servos. Cristo não, Cristo é o Filho. Cristo é o soberano, é o criador do universo, é o sustentador do universo. Ele governa todas as coisas. Por esta razão, diante de tudo isso que ele falou, apontando quem é Cristo, o que Cristo fez, importa que eu e você nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O autor aqui, meus irmãos, ele dá uma ordem, nos apeguemos. Precisamos nos apegar. E ele também dá um alerta. Para que você precisa de se apegar? Porque se você não está firme, você vai se desviar. E aqui, essas duas palavras aqui, a gente não consegue compreender isso por causa das traduções, mas no original, o termo usado no grego aqui são termos náuticos, termos usados para quem entendia de embarcação e entendia toda essa dinâmica. Então ele está querendo, se apegue, porque senão você vai se desviar. Não negligencie, dê ouvidos. E você precisa de entender, existe uma diferença de ouvir e escutar. Talvez é por isso que você já recebeu tantos alertas na sua vida e só ouviu, nunca escutou. Porque ouvir é igual a som. Você só ouviu um som. Mas escutar é praticar. Escutar é fazer daquilo que você escutou uma prática, colocar na vida. Então a ordem é que nos apeguemos. Nos apeguemos. Na NVT, preste atenção. E o termo grego aqui traz a ideia de algo que está perto. Trazer o navio para mais perto do porto. É uma ideia de firmeza. A ideia de um navio que está firme, muito bem ancorado. Pode ser também uma ideia de um navio. Você já viu no filme alguém que vai atracar o navio e ele amarra com tanta firmeza, dá aquele nó e nada solta aquele navio. É isso que ele está querendo dizer aqui. Essa é a ordem de Deus para nós aqui. Eu e você precisamos estar apegados, amarrados, ancorados, com tanta firmeza que nada, nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhuma dor, nenhum sofrimento afaste o meu barco e o seu do porto que é Cristo Jesus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Nós devemos estar apegados às verdades ouvidas. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai, senão por mim. Meus irmãos, Cristo é a saída, Cristo é a solução, Cristo é a salvação. Se eu e você não estivermos apegados com toda a firmeza e convicção na palavra de Deus, nós seremos facilmente levados pela correnteza da vida. Você já viu a imagem, o navio fica o tempo inteiro balançando, atracado no porto, as ondas. Se ele não estiver firme, ele vai. Essa é a ideia. A vida é o mar. A onda não para. Ela só fica mais forte. Se você não estiver ancorado com tanta firmeza a ponto de suportar
você não vai aguentar. Por isso que a ordem é: se apegue à palavra, ao evangelho, à Bíblia, às escrituras. Ame esse negócio aqui. A única maneira de se salvar e se manter vivo, meus irmãos, é estar agarrado com toda firmeza em Cristo. Pensa na imagem daquele filme que eu e você já assistiu, e tem um naufrágio, o navio está despedaçado, e a pessoa está tentando se agarrar em alguma coisa, e ela acha um pedaço de madeira, e ela se agarra naquele pedaço de madeira. É isso que ele está querendo dizer: se agarre nesse pedaço de madeira, não solte, de jeito nenhum, aconteça o que acontecer. Essa é a sua salvação, esse pedaço de madeira. Cristo é esse pedaço de madeira. Jesus, ele é a única salvação. Não tem mais nada, nem outro lugar. O autor de Atos, Lucas, vai dizer: e não há outro, ou não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele deu a ordem: nos apeguemos. Nos apeguemos. Precisamos de estar apegados a Cristo. Por quê? Para que dele jamais nos desviemos. Esse é o alerta. Se você não estiver apegado a Cristo, apegado na palavra, e a palavra não estiver no seu coração, aponta... Luísa, vocês estão me atrapalhando. Se vocês não estiverem apegados a Cristo com tanta firmeza, a ponto de que tudo que aconteça à sua volta não te distraia, você vai naufragar. Seu barco vai afundar. Então observe, Jesus, ele não te garante que não tem tempestade. Tem tempestade. Jesus, em Isaías, ele é retratado como quem? O homem de dores. Então se prepare. Quem quer ser crente, prepare para sofrer, prepare para sentir dor, porque o homem de dores salvou o povo de dores. Simples assim. Cristo sofreu a dor, viveu a dor, para que eu e você só sentíssemos ela. A dor aqui é passageira, momentânea. Existe uma eternidade com Cristo, onde nós estaremos eternamente desfrutando da beleza, da graça, sem dor, alegria que eu e você não conhecemos. Mas aqueles que não estão apegados, aqueles que não estão agarrados com toda a firmeza no Cristo, na palavra de Cristo, esses vão sofrer eternamente. Então é para isso, se apegue para você não se desviar. Paulo vai dizer, você tem que aprender a palavra de Deus. Por isso que eu dei evangelistas, pastores, mestres, para que você não seja enganado por qualquer vento de doutrina. Se você não conhece o evangelho, você facilmente vai ouvir o desgraçado do David Leonardo falar para você: meu lindo. E você vai fazer pior, que você vai repassar a mensagem dele, que é a mensagem de morte. Meu lindo. Porque você não conhece o evangelho de Deus. Você escuta qualquer pregador. Você tem mais critério para escolher mecânico e cabeleireiro do que um pastor. Porque o pastor disse. O pastor disse. Nunca vi aqui ninguém entrar num consultório médico, de um médico, que alguém falou assim: esse aqui é um médico, bom pra caramba, nós consagramos ele como médico. Você não entra. Você não dá um bisturi na mão de um doido desse. Mas para pastor e igreja, zero critério. Zero critério. Por isso está cheio de gente morto espiritualmente, indo para o inferno, dentro da igreja. Igreja não. Igreja, vamos colocar igreja, mas não é a verdadeira igreja. Por quê? Porque a gente está mais preocupado com o mecânico que mexe no meu carro do que com aquele que apresenta e ensina o evangelho para nós. Então, para que você tem que estar se apegado? Para que você não se desvie. Por isso que a outra palavra que ele usa aqui é desviemos. E aqui o termo que ele usa aqui é um barco que está atracado no porto, mas que parece que ele está firme, mas de repente a corda se rompe, de repente o laço se desfaz. A ideia aqui
para que você não se desvie. A palavra que ele usa aqui é aquela ideia de que, nossa, parecia tão firme, e sem você perceber, a corda rompe. Então lembra, a vida está balançando, o barco, você olha, está firme, está amarrado, está ancorado. De repente, você está distraído porque você não está apegado à palavra da verdade, e quando você olha, você vê no horizonte o porto, você está longe. Essa é a ideia que ele está querendo trazer para nós aqui. As ondas da vida podem sacudir o seu barco de tal maneira que você não perceba que ele está à deriva. Eu conheço e você conhece pessoas que acham que são crentes, acham que se morrer agora vai para o céu, e não vão. Mas eles acham que estão firmes, atracados na âncora que é Cristo Jesus. Esses irmãos aqui, a qual o autor de Hebreus vai exortar, eles estavam firmes até que o ônus do cristianismo chegou. Porque enquanto eu pregar que Jesus salva, que Jesus é bom, que Jesus é amor, que vai te livrar do inferno, todo mundo quer. É bônus. Mas bem-aventurado aqueles que sofrerem pelo meu nome. Esses ninguém quer. Aí quando a coisa rocha, ninguém quer servir a Jesus. Quando você tem que evitar o pecado, quando você tem que renunciar ao pecado, quando você tem que escolher entre Cristo e qualquer outra coisa, aí é onde nós nos desviamos. Um comentarista a respeito disso aqui, a respeito dessa ideia de parecer que está firme, essa impressão que algumas pessoas têm, ele vai dizer assim, ó, uma das principais ideias aqui é que esse desvio é algo que acontece desapercebidamente. Embora as mudanças estejam acontecendo, isso ocorre imperceptivelmente. Só que depois, suas consequências ficam claras. Esse é um grande perigo, contra o qual precisamos reagir com atenção redobrada. A falsa segurança, meus irmãos, pode te levar à maior tragédia, que é morte espiritual, que é inferno, é condenação. A negligência de não escutar e só ouvir aos alertas que você recebe na sua vida, pode te levar a más lençóis. Foi isso que aconteceu com o Titanic. 5 alertas. Mas o capitão Edward Smith, ele estava tão distraído com os prazeres momentâneos da vida, desse mundo, que ele não deu ouvidos ao acidente que estava iminente. Sabe o que estava acontecendo naquela época, 1912? Existia um prêmio instituído em 1839, chamado Flâmula Azul, que visava reconhecer e dar publicidade aos navios mais rápidos nas travessias transatlânticas. E o Titanic era candidato fortíssimo a ganhar essa honraria. O Titanic estava navegando, meus irmãos, a 23 nós, ou 42 km por hora, velocidade total. Ele recebe 5 alertas: diminua a velocidade, tem iceberg, é perigoso. E o capitão manda por pressão, porque ele precisa de ser ovacionado. Os prazeres momentâneos da vida, de ser o capitão que é detentor do recorde, ninguém chega mais rápido do que eu sou o melhor capitão. A fama, a vaidade, o mundo, aquilo que o mundo pode proporcionar, desviou a atenção para algo extremamente perigoso, e ele não chegou. É isso que o autor de Hebreus quer nos alertar. A falta de firmeza com Deus, meus irmãos, nos deixa distraído quanto aos desejos, pecados e prazeres do mundo. Você só vai perceber o que é errado se você conhecer
o que é verdadeiro. Lembra, eu já falei para vocês que os bancários americanos, eles são expostos às notas verdadeiras e eles pegam nela no tato, tanto, que quando eles pegam numa nota falsa, eles reconhecem. Por quê? Porque eles estão expostos a que é verdadeiro o tempo inteiro e quando aparece o que é falso, eles reconhecem. Mas se você não estiver apegado com essa firmeza tal às verdades de Cristo, quando aparecem os desejos do engano e o pecado que aparece para você numa mensagem de celular, num desejo de ver alguma coisa que a sua esposa ou que seu marido deveria te satisfazer. Falar nisso, saiu essa semana 90% dos acessos no Google, no Brasil inteiro, pornografia. Alguém que não está firme, que precisa de ver coisas que não deveria estar vendo. Meu irmão, se você não estiver firme, você vai ser facilmente levado pelos desejos do mundo. Paulo, ele deu um exemplo para nós. Alguém que estava firme, ele estava no colégio missionário. Era um missionário em potencial. Olha o que Paulo vai dizer. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quantas pessoas que você conhece, que parecia que estavam firmes, atuantes na igreja, mas o amor ao presente século fez com que o seu verdadeiro amor ficasse evidente. As suas afeições vão aparecer. Você fala do que você ama, você vive do que você ama, você busca o que você ama, você gasta dinheiro com o que você ama. Sempre foi assim. Jesus contou uma parábola para mim e para você, a parábola do semeador. Ele vai dizer assim, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre pedra, e tendo crescido, secou por falta da umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. A outra semente caiu na boa terra. Essa cresceu e produziu 100 por 1. Aí os discípulos não entenderam a parábola. Aí chamaram Jesus em off. Senhor, nos explica a parábola. Jesus, ele explica a parábola. Ele vai dizer assim, esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra. É a palavra de Deus, é a verdade, é o evangelho, é a Bíblia. É isso que você deve estar apegado. Aí ele vai dizer, aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Os seus maiores inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Eu falo isso aqui, a pessoa não entende. Quando você está num culto, o evangelho está sendo pregado, você levanta para tomar uma água, você levanta para ir para o banheiro, eu posso te afirmar, acabei de ler, o diabo está aqui querendo fazer com que você distraia, e você só fica ouvindo o som da minha voz, e não escute nada do que eu estou dizendo, porque o que salva é o evangelho. Se você não prestou atenção, você pode até achar que o culto foi bom, mas não surtiu efeito nenhum. Porque o seu inimigo, ele não dorme, ele não tira férias. O diabo, ele não quer só destruir sua família, ele quer te arrebentar. Ele quer destruir a sua família por completo, a ponto de você sangrar e ele arrebentar o maior número de pessoas possível. Ele veio para matar, roubar e destruir, é isso que ele faz. E tem feito, e o diabo teve uma sacada boa nos últimos anos. Porque lembra, a gente que é velho de igreja, antigamente o diabo queria tirar o povo da igreja, não era? Aí o diabo é macaco velho. O diabo está aqui desde sempre. Né? Ele falou assim, você quer saber do negócio? Vamos fazer esses caras ficar perdidos dentro da igreja.
pronto. Aí começou. E aí a gente vê o que vê. Mas Jesus, ele continua a parábola. Aqui caiu à beira do caminho são os que ouvem, vem o diabo e arrebata do coração, para não suceder que sejam salvos. Olha que tragédia, para que você não seja salvo. Aqui caiu sobre pedra são os que ouvem a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Chega a dor, chega a provação, chega o sofrimento, eles se desviam. Por quê? Porque um desgraçado falou para ele que o evangelho é bens, é vida, saúde e prosperidade. E não é. Deus pode te dar, Ele pode, porque Ele é dono de tudo. Mas Ele não garantiu nada para ninguém. Ele garantiu tome a sua cruz e me segue. Negue-se a si mesmo. Isso que Ele garantiu. Chicote nas nossas costas. Perseguição, dor e sofrimento. Mas aí o evangelho da Xuxa, o cara lá de cima vai te dá toda a coragem que puder. Alguém que falou que você tem uma chave, só se for a chave do inferno. Não existe isso não, meu irmão. A chave é arrependimento, vida com Deus, orar e ler, jejuar. E essa é a dinâmica. As pessoas que vieram para o evangelho por meios errados, você precisa de manter os meios errados, senão eles vão embora. Então, enquanto se veio para ganhar alguma coisa, você tem que prometer alguma coisa o tempo inteiro, porque o dia que... Então esse é o segundo grupo. Ao que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Dinheiro é bom pra caramba. É bom. Nunca tive não, mas eu vejo aí, porque tem gente que mata por esse negócio. É só o pai ou a mãe morrer, é uma desgraça na vida da pessoa. Porque os filhos se matam por causa da herança. Então dinheiro é bom. Né? Dinheiro não traz felicidade, não. Não traz? Nunca vi ninguém rasgando dinheiro. Ele não traz a verdadeira felicidade, mas traz felicidade sim. Porque ele compra uma felicidade e ele consegue manter para que ele não fique distraído, ele fique distraído nela. Mas aí você quer ter vida boa. Você não quer sofrer. Você quer que seus filhos sejam os melhores. Você quer que sua vida tudo ocorra do jeito que você sonhou. Meu irmão, isso não está errado. Não está errado. A gente trabalha para isso e continue assim. Só que o problema é que você não sabe lidar. Esse é o maior problema do mundo hoje, é não saber lidar com o ideal e o real. O ideal, meu irmão, é um casamento onde o cônjuge se respeita, onde um cuida do outro, onde os filhos crescem em harmonia, cuida dos pais depois. Esse é o ideal, mas não é o real. O real é a briga entre cônjuge, quem que é melhor, quem que faz mais, quem que faz menos, quem que machuca mais. É filhos que crescem nessa dinâmica. É igreja onde um não quer trabalhar porque já trabalhou demais, o outro não quer fazer porque ele não tem preguiça, porque ele não tem tempo. Essa é a realidade. E eu e você temos que aprender a lidar com a realidade, que é isso. Famílias disfuncionais. E eu e você esquecemos que pecadores sofrem e sofredores pecam. Você não está olhando firmemente para o autor da nossa salvação, Cristo Jesus. Você não está agarrado na tábua da salvação. Você está agarrado nos seus desejos. Essa é a prioridade da sua vida. Fazer seu nome célebre. E eu quero dizer para você, você que é você, não lembra o nome do seu bisavô? Você está achando que você vai fazer alguma coisa aqui nessa terra, que alguém vai lembrar de você? Se dê por satisfeito se os seus filhos cuidarem de você na velhice. Mas não. É isso que ele está querendo nos alertar. Essa falsa segurança de a gente achar que está tudo bem, obrigado, não acontece nada comigo, mas de repente, o seu barco está à deriva. O seu barco está à deriva. E tem a que caiu na boa terra. Esses é os que
ouvem, os que escutam, os que colocam em prática, e eles veem a graça de Deus na vida deles e a misericórdia, porque frutificam com perseverança. Você entende isso? Você crê, meu irmão, você entende isso com todas as suas forças, que o seu coração é enganoso? Você crê que o seu coração pode criar em você uma sensação falsa de firmeza, de segurança? Você crê nisso? Você crê que somente a Bíblia ou a palavra de Deus é a verdade, e a única verdade que eu e você devemos nos apegar, de tal maneira que sejamos um? Meu irmão, se você não tiver apegado e munido do Espírito Santo de Deus, do auxílio que só o poder de Deus nos oferece, o seu coração regredirá a ganância, regredirá o orgulho, a avareza, a sensualidade, a malícia. Porque todas essas características que definem o nosso estado natural e em pecado nos levam à destruição. Esse é o retrato meu e seu sem Jesus, sem o Espírito dele atuando em nós. Duas doutrinas ele ensina aqui que são doutrinas fundamentais que você tem que entender: a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. Um comentarista que eu estava lendo, ele pega essa porção aqui e ele observa, e ele trata de salvação aqui em dois estágios: a salvação passada e a salvação presente. A salvação passada é a justificação. A justificação é Cristo que fez. Deus morreu por mim e por você. Você não fez nada, você só creu. Você não precisa de ser bonito, você não precisa de orar mais, nada. Cristo que salvou, do começo ao fim. Cristo, justificação. Ele te declarou justo. Mas aí ele coloca a salvação presente, que é o processo de santificação. Aí esse processo de santificação é aquilo que nós lemos em Efésios 4. É você matar a carne, é se despir do velho homem, e você está cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus. E essa salvação presente, ela é progressiva, contínua, e chama a mim e a você à ação. Você não é passivo. Na salvação, sim, você não faz nada, mas na santificação você está atuando 100%. Por isso que Jesus vai dizer assim, em João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que de manhã eu falei sobre a necessidade de confessar tentação. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados a confessar pecado, e está certo. Mas nós não fomos ensinados a confessar tentação. Porque tentação não tem problema, é só eu que estou sentindo. Mas quem não confessa tentação vai confessar pecado. Porque, aí eu vou usar o mesmo exemplo de manhã. Adultério. Ninguém adultera assim. Está eu descendo a Mato Grosso, estou indo tomar um sorvete. De repente um carro para do meu lado, desce uma loira magnífica, abre a porta, me joga dentro do carro. De repente eu acordo nu no motel. Não é assim que acontece. O que acontece é aquele elogio. Nossa, que perfume gostoso. O que acontece é aquela troca de mensagem. O que acontece é aquela falta de contentamento entre os cônjuges. Ele não me entende, ele é um grosso. Ela não atende às minhas necessidades. E aí o diabo, estratégia, esperto, quer destruir você, seus filhos, sua sogra, seu sogro. Lembra disso, a artilharia dele é pesada. Ele quer dar um tiro, mas ele quer arrebentar todo mundo. Ele, com muita calma, ele vai jogando milho e preparando o terreno. Mas você não. É só uma tentação. Não precisa de confessar. Não precisa de confessar a troca de mensagem. Eu não preciso de confessar que você olhou para uma pessoa, cobiçou, gostou do elogio. Não, você não precisa, por quê? Ninguém viu.
E aí de repente, você que está firme, porque você é incaível, né? Você deu a palavra no altar diante dos homens e diante de Deus, que você nunca trairia seu marido, nunca trairia sua esposa, seus filhos, nunca. Você é fiel, você é mulher, homem de palavra, você está firme. Aí de repente, acontece. Aí você vai ouvir, foi de repente. Foi de repente? Meu irmão, tem processo de adultério que acontece em 5 anos, 10 anos. O diabo já está condenado. O diabo já está perdido. Ele vai arrastar todo mundo que ele puder. Mas você não confessa a tentação, você não vira para sua esposa, para o seu marido e fala, vem me ajudar em oração aqui. Recebi um elogio, gostei pra caramba. Ó, estou precisando aqui de se atender a algumas áreas aqui. Ó, socorre aqui. Ó, parceria. Não. No trabalho, em qualquer esfera, você aplica aí. Então quem não confessa tentação vai confessar pecado. Por quê? Porque você está acreditando na falsa segurança de que está firme. Aí eu falei hoje de manhã do pastor, conhecido mundialmente, autor de livros, extremamente respeitado, homem de Deus, crente, porque ele mandou uma carta agora de arrependimento. Quantos anos que ele tinha? 72 anos de idade. Mantendo um relacionamento de adultério com uma jovem de 20 e poucos anos. Um homem de 72 anos de idade, um homem de 50 anos de ministério, um homem que prega a Bíblia como poucos, um homem que escreve como poucos, um homem que não tem nem palavras para falar dele. Mas em algum momento, e ele escreve isso depois no pedido de perdão, em algum momento ele não percebeu que o navio dele estava à deriva, mas o diabo percebeu. E aí, o desastre na família, imagina, um avô, talvez um bisavô passar por isso. Olha que vergonha, a igreja, olha que tragédia. Por quê? Porque o diabo não quer só destruir a esposa dele. Ele arrebentou com a cristandade mundial, porque ele é um homem mundialmente famoso. Porque o barco que ele achou que estava firme, não estava. Não estava. E o autor, ele continua usando aqui um argumento do maior para o menor. Ele continua. E qual que é o argumento aqui, que era um recurso muito usado, e ainda é usado? Se é verdadeiro para o menor, também é verdadeiro para o maior. Então observa comigo o verso 2 e a primeira parte do verso 3. Vai dizer assim, ó: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? No Novo Testamento, meus irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, em Atos, ele vai mostrar para nós a participação dos anjos quando Deus entrega a lei para Moisés. Eles baseiam isso, e lembra, os anjos não foram os mediadores da lei, mas eles estavam lá. Existe um texto em Deuteronômio 32, e tem uma tradução da Septuaginta lá, que dá a entender que Deus estava acompanhado nas miríades de anjos. E o apóstolo Paulo afirma isso, e Lucas também afirma isso. Eles deixam claro, mas ele já deixou claro no capítulo 1, que os anjos são apenas ministros, são apenas servos, são apenas ajudadores, e são menores do que Deus. Então, o argumento é, se nesses últimos dias o próprio Deus veio em carne, e ele falou a palavra, agora você imagina, o que vai acontecer? Por quê? Porque qual que é o argumento menor? Ele deu a antiga aliança, o Antigo Testamento. Ele deu a palavra dele por meio de pessoas, por meio de profetas. E tudo aquilo que ele disse se cumpriu. Agora você imagina o próprio Deus encarnado, ele veio agora, ele falou. Se aquilo que ele falou por meio de outras pessoas, ele cumpriu, agora imagina aquilo que ele pessoalmente veio e falou. Então o argumento é do menor
para o maior. Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender. Imagina o seu irmão ou o irmão recebe uma ordem do pai. Vai lá e fala para o seu irmão isso, isso e isso. Aí o irmão vai. Aí ele fala para o outro irmão. Aí o irmão não obedece, mas ele vai ser corrigido. Aí ele está dizendo assim, se quando o pai dá uma ordem pelo irmão e o irmão não obedece, ele é corrigido, imagina quando o pai pessoalmente vem e fala com o irmão. Outro exemplo, do menor para o maior. Se você dá um tapa na cara do seu irmão, a coisa é uma. Se você dá um tapa na cara da sua mãe, a coisa é outra. Não é assim? Então observa, ele traz exemplos para nós no Antigo Testamento. Coré, Dotã e Abirão. Eles questionaram Moisés e a Bíblia vai dizer que o chão abriu e eles foram engolidos quando eles se rebelaram contra o Senhor. Nadab e Abiú ofereceu fogo estranho, o que aconteceu? Foram consumidos. O próprio autor de Hebreus, e a Bíblia vai dizer que aquele povo que saiu do Egito, todo mundo, todos, tirando Caleb e Josué, todo mundo morreu no Egito, por quê? Por causa da desobediência. Então é isso que ele está querendo dizer, se o que Deus disse, por meio de outros, ele cumpriu, agora ele veio pessoalmente, o Deus encarnado. O que você acha que ele vai fazer? Aí muitas pessoas questionam a punição do pecado com o inferno. Nossa, mas eu vou para o inferno? Vou passar a eternidade no inferno? E eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, eu sou um bom pai. E tem gente assim, moralmente excelente. Mas sem Cristo essa pessoa vai para o inferno. E talvez você fale assim, não, mas é uma punição muito assim severa. Então, meu irmão, eu e você temos que entender que é esse o problema que muitos não entendem. É a dignidade do ofendido. Essa é a dignidade do ofendido. Quem foi ofendido foi o Deus que é todo poderoso e todo santo. Ele que deu a lei. É por isso, vou dar outro exemplo. Se você dá um tapa na cara do seu irmão, você recebe uma coisa. Se você dá um tapa no rosto da sua mãe, você recebe outra punição. Se você dá um tapa no rosto de um policial, se você dá um tapa no rosto do juiz, se você dá um tapa no rosto do presidente, se você insulta o rei da Inglaterra, a consequência é diferente. Por quê? Porque a punição equivale à dignidade de quem foi ofendido. Quem é o maior ofendido? Deus. Deus, ele é o ofendido. Deus é um Deus totalmente santo, ele é infinitamente santo. Eu e você ofendemos a santidade de Deus. Então a nossa punição ela é eterna. Por quê? Porque nós ofendemos a dignidade de uma pessoa que é infinitamente santa. É por isso que a ofensa contra Deus é uma ofensa eterna. Por isso que precisa de morrer. Por isso que precisa de olhar para Cristo. Senão, não há salvação. O próprio Jesus em Lucas vai dizer assim, aqueles porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas indignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido ou será dado. Então, vocês receberam informação. Hoje não é um bom dia para você. Porque você está indo com essa informação. Isso vai ser colocado na sua conta. Por isso, você vai receber muito mais açoites. Porque você tem mais claridade do Evangelho. Por isso que lá no capítulo 6 de Hebreus, ele vai dizer, muitos foram iluminados. Por quê? Porque estava na igreja, ouviu, cansou de ouvir e não fez nada com isso. Não fez nada. Aí é isso que ele está querendo dizer. Se tudo isso que aconteceu aos que não mantiveram firmes na palavra de Deus, imagina o que vai acontecer conosco. Imagina quando você rejeita a palavra do Todo-Poderoso que veio em carne e Ele mesmo disse essas palavras. Essa é a ideia, é o argumento. Um comentarista ele vai mostrar que essas palavras aqui, ela deve acabar com a nossa impressão do povo da igreja de que o Novo Testamento seja uma lei mais fácil do que a antiga aliança.
Porque tem gente que acha, no Novo Testamento Deus era mau, e o Antigo Testamento, o Novo Testamento Deus é amoroso. Não, você leu errado. Leu errado e está lendo errado. Meu irmão, você e eu nunca devemos perder de vista o Deus Todo-Poderoso, que está irado todos os dias, Salmo 5, que está apontado o arco para aqueles que vivem impiedosamente, e a qualquer momento ele pode abrir a mão e ele trazer coisas não muito boas para você. Por isso que a doutrina do temor do Senhor, ela é importante. É por isso que a Bíblia chama a atenção para o temor do Senhor sendo a principal parte da sabedoria. Olha aqui que Provérbios vai dizer assim, ó: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Ele continua: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Você precisa de ouvir. A ordem, meus irmãos, é que nós nos apeguemos, mantenhamos firmes, porque a promessa de João é o quê? Aquele que crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio, Jesus falou. E quando você rejeita esse evangelho, você rejeita pessoalmente o próprio Cristo. Você está cuspindo na cara de Deus. É isso que o texto está mostrando para nós. E aí ele encerra a parte B do 3 e o 4. A qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando o seu testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. O autor aqui, meus irmãos, ele encerra o argumento relembrando que o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo anunciou, ensinou os seus discípulos. Na teologia chama cristãos de primeira geração. Cristãos de primeira geração são aqueles que ouviram do próprio Jesus. Cristãos de segunda geração são esses aqui, ó, que ouviram daqueles que ouviram de Jesus. Na verdade não, né? Eles aqui nem ouviram direto dos apóstolos, né? Eles ouviram de quem ouviu dos apóstolos. Crente de terceira geração. Somos nós. É isso que ele está querendo dizer. Jesus disse. E Jesus disse, os apóstolos disseram, e Deus deu testemunho da verdade que o Filho dele disse, com sinais, milagres e operação de tudo que a gente leu. Quando os apóstolos vieram, Jesus continuou confirmando através de milagres. E isso aqui é interessante. Nós não temos tempo para entrar nisso, não. Eu ia falar um pouco de cessacionismo aqui, porque é o texto para a gente... Mas vamos caminhar. Senão a gente se perde aqui. Mas é isso que ele está querendo dizer. O próprio Deus testificou daquilo que Jesus disse, que disse aos apóstolos, que os apóstolos disseram. Então eles pregaram, eles transmitiram e o próprio Deus testificou. Então, por que naquela época tinha operação de milagres? Por que naquela época tinha maravilhas e hoje nós não temos? Porque a palavra de Deus está fechada. Naquela época a palavra de Deus ainda estava em produção. Deus precisava de confirmar que esses homens eram homens de Deus. Então eles pregavam e Deus confirmava com milagres. Hoje não. Por isso que Pedro vai dizer, eu vi, os meus olhos viram, as minhas mãos apalparam, eu estava lá na transfiguração. Mas importa é a palavra de Deus. Essa que não veio de homens, mas da parte de Deus. Se apegue nas escrituras, se apegue na palavra, não em coisas, não em poder. Isso não salva, isso só engana. Então esses irmãos aqui, meus irmãos, eles estavam passando por toda sorte de lutas, dor e sofrimento. E diante disso tudo, essa é a exortação que eles recebem.
Abandonar o evangelho, abandonar a Cristo é a pior decisão que vocês vão fazer. Um comentarista, ele aponta que o autor aqui está advertindo os seus leitores cristãos que ouviram o evangelho, de que se eles cederem à tentação de abandonar a sua profissão de fé, a sua condição é desesperadora. Vocês estão achando que estava ruim? Vocês estão achando que estava pior? Abandonem a Cristo. Condenação eterna, é inferno. Outro autor que eu estava lendo, meus irmãos, ele vai dizer assim, que o autor dá uma pista para nós aos termos que ele usa na carta, esses termos náuticos. Ele vai dizer assim, descobrimos nessa carta que só existem 2 tipos de nós, juntando as amarras ao ancoradouro da costa. Só existe 2 tipos de nós. Na parábola do semeador, só existe 2 tipos de terreno. O terreno que creu e o terreno que não creu. Então ele vai dizer, com essas palavras, só existe 2 tipos de nós. Aqueles que estão mais apertados do que antes e os que estão frouxos, começando a escorregar. Cristo, meus irmãos, é o único barco capaz de nos levar seguros para casa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem lidado com os alertas de Deus para que você se arrependa e se firme no evangelho? Quantas vezes você tem ouvido os alertas de Deus, amorosamente, graciosamente, te chamando ao arrependimento, te chamando ao conserto? Como que você tem respondido? Como está amarrada a corda no único porto seguro que é Cristo? Como que está a sua corda? A sua corda é a frouxa? Ou a sua corda é aquela que está cada vez mais apertada?